Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8h10. Hoje é dia de Podemos, aqui na Rádio Capital, né, no Jornal da Capital, primeira edição. Entrevistei há pouco o Dr. Jorge Yanai e agora estamos aqui com o presidente estadual do Podemos e deputado federal. Eu ia falar senador, que eu falei para ele que ele disse que eu posso profetizar, que eu ainda não acostumei, ainda estou acostumada a chamá-lo de senador, mas estamos aqui com o deputado federal José Medeiros. Antes de mais nada, deputado, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Capital mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olha, o prazer é meu, eu que agradeço e quero parabenizar vocês pelo bom trabalho que fazem no Rádio Mato Grossense. Tá certo. Eu vou começar pelo começo, e esse começo se chama política e se chama Senado, porque eu tô aqui desde segunda na bancada e tô falando todos os dias qual é a principal notícia em todos os sites mato-grossenses. Senado, todo mundo quer a vaga da senadora Selma Arruda. E o senhor, como presidente estadual do Podemos, gostaria de ouvir do senhor como que está essa composição, como é que está essa articulação. Vamos para o Senado, não vamos para o Senado, como é que está? Então, lá no Podemos, o nosso querer lá é outro, né? A gente quer manter a vaga no Senado, né? E quer que gostaria que a senadora Selma pudesse ficar. Está fazendo um trabalho muito bom no Senado, né? Sim. Agora, óbvio, se isso não vier a acontecer, o Podemos quer manter a vaga, obviamente. Quer que seja do Podemos. Quer que seja do Podemos. Mas aí vai ser uma discussão no segundo momento, que deve se definir agora em fevereiro, já isso, né? Então, até lá, a ordem da presidente Renata é a gente não colocar o caixão na frente do carro funerário, né? Então, nesse compasso de espera aí para ver o que acontece. E com relação à vinda do Niuan? Então, o Niuan veio para o Podemos, é um reforço extraordinário para o partido, está como pré-candidato a prefeito de Cuiabá, já foi lançado, né? E já organizando o partido aqui em Cuiabá, ele que tem uma penetração forte num segmento que hoje não está muito assim, ligado na política, que é a juventude, né? Sim. Mas o Niuan conversa muito bem e está fazendo um trabalho muito bacana. Tá certo. Se eu não me engano, foi ainda essa semana, tem alguns dias, o senhor fez uma publicação em uma rede social do senhor, criticando aí as pré-candidaturas, porque como eu falei, até pouco tempo já tinha uns 17 nomes se colocando aí para querer tomar, enfim, concorrer ao cargo, assumir o lugar de Selma Arruda, e eu vi um post do senhor recente criticando aí, e o senhor usou até um verso da Bíblia, e conhecereis a verdade vos libertará, e eu gostaria de ouvir essa sua crítica aí com relação a isso, porque, se eu não me engano, o senhor falava assim, que a Selma ainda está no cargo, né? É porque quando ainda esse processo estava aqui no TRE, já tinha um monte de candidatura, claro, e tal, e pessoas já pulando na frente. Então eu falei, olha, isso é disputar a herança de gente viva, né? É uma coisa horrenda até. Então, a gente estava naquele meio daquele processo se defendendo, e eu passei por isso. É terrível esse tipo de coisa. Então, até em termos da gente ser solidário à senadora Selma, é que a gente tem dado esse apoio a ela e feito mesmo críticas, porque eu achei extremamente deselegante. Que deselegância. Que deselegante isso. Então foi nesse sentido que eu coloquei lá. Falei, muito assodamento, calma, gente. Entendeu? Se tiver de ter eleição, vai ter no momento certo, vai ter um momento para se manifestar e tal, né? Mas, deputado, o senhor acredita que não tem mais possibilidade de recorrer? Sim, mas a gente lá quer exaurir tudo, né? Quer exaurir toda... Acontece. Eu já estou derrubando aqui. Tranquilo, acontece. Exaurir todas as instâncias para não queimar etapa, né? Sim. Não queimar etapa. E tudo a seu tempo. Vai ter... O TRE já marcou o calendário eleitoral. Sim. Dia 10 de março tem as convenções, os partidos colocam, e daí, a partir daí,
pode falar de eleição à vontade, pode pedir voto, pode tudo. Agora já tem gente aí que... A crítica do senhor é com relação a esse... Sim, já começa... Mal começou o julgamento, já estavam se articulando. O lance é o seguinte, criticaram... a senadora Selma perdeu o mandato porque... não, porque fez pré-campanha. Eu não tenho dúvida que já gastaram aí mais do que ela gastou naquela pré-campanha nesse momento. Não, mas a gente vê que outros candidatos gastaram muito mais do que ela. Quando Exato. A gente olha em questão de valores, né, gastaram mais. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Falar que ela, a Selma desequilibrou economicamente aquele pleito parece até piada, né? Alguma outra colocação com relação ao Podemos? Então, o Podemos está muito fortalecido no Estado. Nós vamos ter uma reunião daqui a pouco. Convidamos fizemos um convite ao ex-prefeito Roberto França, né? Vamos conversar com ele daqui a pouco. Todos querem Roberto França. Todos querem Roberto. Roberto, todos te querem. Então... Vamos conversar com o Roberto daqui a pouco. No Norte, nós tivemos, vocês entrevistaram agora há pouco, essa pessoa extraordinária, que é o Dr. Jorge Amaya, nosso senador do Norte. E vamos ter uma candidatura competitiva ali em Sinop, que é uma cidade muito representativa do Norte de Mato Grosso. Então, o Podemos tem crescido muito nacionalmente. No Senado já é a segunda maior bancada. Sim. E tem se posicionado. E a gente tem feito um trabalho, principalmente na Câmara. Eu tenho conversado muito com a nossa bancada. Nós somos o partido que mais deu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E fizemos isso por quê? Não por ser puxadinho do governo ou coisa assim, mas por entender que o Brasil precisa, nesse momento, de dar apoio a esse governo para que possa fazer essa transição desse período que o Brasil estava caindo pelas tabelas para um momento em que começa a ter crescimento, a retomada do emprego, essa coisa toda que está precisando no país. Então, o partido hoje ele está bem posicionado, não é à toa que está sendo atacado. Hoje, por exemplo, o Lauro, a coluna Radar da Veja estava lá atacando. Já deu umas forçadas no pessoal do Radar da Veja, porque atacando o partido. Quer dizer, não se joga pedra em cachorro morto, né? Mas é justamente por esse crescimento do partido que está incomodado. Agora, tem sido um partido coerente, um partido que, lógico, nós temos pessoas de pensamentos diversos lá, mas a grande maioria alinhados com o desenvolvimento do país, com a aprovação da reforma tributária que vai começar agora, apoiamos a reforma da Previdência, que era necessária. Enfim, é um partido que tem, eu diria, um partido moderno. Olhando aí para as eleições, aí no caso agora eu falo outubro aí as municipais, a ideia de vocês aí, por exemplo, aqui eu já entrevistei o Dr. Jorge, Sinop, vocês querem majoritária nas principais, pelo menos aqui no estado, além de Cuiabá? Como é que Exato, essa questão? Nós estamos assim, centrando esforços onde a gente tem candidaturas competitivas. Não adianta você colocar a mão, o chapéu onde a mão não alcança, né? Claro. E também focando muito nas eleições para vereador, né? Porque é assim que faz crescer o partido, fortalecer. E nesses locais onde a gente tem candidatura competitiva, como em Sinop, como em Cuiabá, a gente vai fazer, e Cáceres também, né? Sim. Nós vamos, lógico, que nos empenhar para tentar fazer essa candidatura ter sucesso. Tá certo. Já que o senhor tocou agora há pouco na questão do apoio ao presidente Jair Bolsonaro, recentemente o senhor se encontrou aí com o juiz Sérgio Moro, né, o ministro aí da Justiça, e a gente sabe que o senhor vem da PRF, é uma instituição que o senhor ama, que o senhor tem orgulho, né, de falar dela, que a gente sabe que constantemente o senhor tem brigado no bom sentido aí para trazer melhorias, e a gente vê que benefícios já têm vindo através da sua batalha, enfim, da sua demonstração em fazer vista a importância da PRF, e eu queria ouvir um pouquinho do senhor com relação a esse seu trabalho, né, essa sua luta. Eu até agradeço essa pergunta, eu tenho muito orgulho de ter passado pelas fileiras da PRF. A Polícia Rodoviária Federal hoje é uma das polícias mais modernas do mundo, e eu fiz parte desse momento de modernização da polícia, né?
turma de 94 para cá ajudou nesse crescimento. Foi um momento divisor de água, onde passou a exigir nível superior para a Polícia Rodoviária Federal, e de lá para cá passou a polícia que tinha só fusquinha em Brasília, passou a ter helicópteros, passou a ter tecnologia para poder ter desde salvamento até combate ao crime. Então é uma polícia cidadã. E aqui no Mato Grosso, eu tenho conversado muito com o ministro Sérgio Moro e até com o presidente da República. Esse ano conseguimos pela primeira vez levar um presidente da República no curso de formação de policiais lá na Academia da Polícia, na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Foi um momento marcante para a polícia, porque o presidente participou lá, inclusive atirou lá na estande de tiro da polícia. E aqui em Mato Grosso, eu tenho dito para eles o seguinte: é preciso investir aqui, porque investindo aqui é investir no Brasil. Porque é aqui que, lá no Rio de Janeiro, o cara, às vezes, quando pega 1 quilo de cocaína, fala, nossa, pegou 1 quilo de cocaína no morro. Aqui pega tonelada. Pegou 2 fuzis no Morro do Alemão. Aqui, se você centrar, você pega de caminhão cheio. Essa nossa fronteira. Nós temos 700 quilômetros de fronteira seca e mais 200 por água. Então, solicitei há algum tempo um helicóptero, ele veio para cá, chegou a vir, mas ele tinha pouco... esses helicópteros são preparados para Rio, São Paulo, que toda hora tem uma cidadezinha onde dá para abastecer. Aqui em Mato Grosso, ele era quase inútil. Sim. Então, voltou, porque não dava, tinha pouca autonomia de voo, e agora está vindo um helicóptero. Conversei com o ministro Sérgio Moro, está vindo um helicóptero que vai ter autonomia para aguentar os tiros, né, as distâncias aqui de Mato Grosso, e vai ficar suprindo aqui a fronteira. E amanhã eu já estou indo para Lacerda, o ministro Sérgio Moro inclusive vinha, acabou não podendo vir. O senhor fez o convite, fiz o convite, aqui. E vai ser entregue, já vai ser entregue ali para a fronteira, já mais policiais. A fronteira está precisando. Ontem mataram um pioneiro ali de Sapezal, o Érico Voigt, uma família que ajudou a desbravar aquilo, e o ladrão simplesmente matou a sangue frio, a família está desolada. Isso tem sido assaltos constantes naquela região. É questão das drogas e dos assaltos. Então precisa muito da presença policial, e isso nós estamos conseguindo junto ao Ministério da Justiça. Ele tem entendido que é preciso. Então já está fazendo as reformas dos postos da Polícia Rodoviária Federal com essa nova configuração, com cobertura, com o que precisa para haver uma boa fiscalização. Está mudando a cara daqui da estrutura física da segurança do Mato Grosso. E paralelo a isso, tem que parabenizar o superintendente da PRF aqui em Mato Grosso, que está fazendo isso é difícil de acontecer, porque polícia, cada um quer ficar na sua caixinha. E ele está abrindo a PRF e se integrando às outras polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, para combater o crime e todos serem juntos. Ainda nessa questão, e a gente falando da dificuldade da fronteira e tudo mais, recentemente o senhor falou da questão da aquisição de armamento no país. Eu queria que o senhor explicasse, desmistificasse, porque muitas vezes, muitas pessoas compreenderam errado a ideia do senhor quando se fala do comprar armamentos, né? E eu queria que o senhor desmistificasse para quem está ouvindo. Quando eu cheguei, eu trabalhei 23 anos na polícia, e nós temos um controle de armas aqui no país, um controle assim, uma reserva de mercado que você só pode comprar da Taurus. Isso é ruim para Taurus e para os policiais brasileiros, porque quando você não tem concorrente, a empresa não se moderniza, e de fato hoje os equipamentos da Taurus não são bons. Causa muito acidente, eu trabalhei, causava muitas panes, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao Senado foi começar a insistir para que a Polícia Rodoviária Federal pudesse ter um armamento de ponta. E conseguimos. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela só usa pistolas, a melhor pistola do mundo, que é a Glock, pistola austríaca, e mais barata até do que se comprava aqui. Então eu fiquei pensando, falei, poxa, se fosse possível você centralizar, imagine o tanto de arma que se compra em todos os estados, se você pudesse fazer uma central de compra nacional, lógico, não obrigar, mas as compras serem feitas nacionalmente, tipo um grupo de compra, né? Sim. E aí o poder de barganha ia ser muito maior, né?
E o volume seria muito maior. O volume seria muito maior. E mais, a celeridade. Por exemplo, Mato Grosso precisa de 500 pistolas para a Polícia Militar. Poderia simplesmente mandaria uma requisição para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Na outra semana estavam as pistolas aqui, você está entendendo? Porque já estaria lá em estoque. E não precisava uma licitação de 1 ano, 2 anos, até... precisa de colete, já vinha os coletes. Que jeito? Abateria isso já, descontaria no dinheiro que tem para repassar para o Estado e seria muito mais célere. Então foi nesse sentido que eu fiz essa sugestão, esse projeto, para que as compras sejam feitas de forma centralizada para baratear o custo. Todos nós sabemos o quanto estamos pagando de imposto, todo mundo reclamando dos ICMS, disso, daquilo. Então temos que procurar maneira de cortar custos. Tentar de alguma forma baratear, Exato. Como o senhor está dizendo. Com relação à lei, polêmica lei de abuso de autoridade. Essa semana nós recebemos aqui o advogado Rodrigo Cirineu. E a nossa imprensa, vou falar nós aqui, né? Por exemplo, aqui em Cuiabá. A imprensa hoje não tem divulgado mais foto e nome, por exemplo, de suspeitos de ter cometido crime, enfim, e aí justifica a questão da lei de abuso de autoridade, porque o delegado não deixa divulgar. E aí o Rodrigo estava explicando que, na realidade, o que se proíbe não é você colocar a foto e o nome da pessoa. A questão é com relação à foto, aquela que você denigre a imagem da pessoa. Então, ele até deu um exemplo, aquela foto do Sérgio Cabral acorrentado em pé e mão. Isso é proibido. E aí eu queria ouvir do senhor com relação à lei de abuso de autoridade que já está em vigor. O senhor entende assim? O senhor concorda com os pontos do que tem sido, do que está funcionando com relação à lei de abuso de autoridade? Olha, eu vou te falar uma coisa, do jeito que o Brasil está indo, esse caminho aí, embora tenha várias pessoas que pensem ao contrário, mas eu digo o seguinte, daqui a uns dias vai ser crime ser uma pessoa que cumpre a lei. Porque a gente chega como absurdo, é tanto direito para vagabundo, é tanto direito para criminoso, é tanta sacanagem que a pessoa, o cara que cumpre a lei, ele fica pé da vida. E não é só nessa questão criminal. Você veja bem, os refis da vida. O cara não paga o imposto, ele não tinha negócio. Chega no final do ano, ele ganha imposto, ele ganha um desconto de 70%, 80%. E você que pagou direitinho, você também então andar direito nesse país, parece que não existe incentivo para as pessoas. A gente anda porque a gente é teimoso. E tem até aquele poema que diz, só de sacanagem eu vou ser mais direito ainda. Então a gente faz isso, o trabalhador brasileiro, a grande maioria da população brasileira faz, mas que dá raiva. O vagabundo aqui tem um congresso, uma ala do congresso que trabalha para esse tipo de gente. Esses dias eu falei lá, olha, aqui tem partidos que defendem, que representam muito mais as organizações criminosas do que a população brasileira. Então, eu cito aqui, PSOL, PCdoB e PT representam muito mais hoje os interesses dos criminosos do que da população brasileira. Porque a eles tudo, a população nada. Entende? Então, se você vai, por exemplo, um sujeito foi preso, aí a imprensa mostra a foto. Porque isso ajuda, né? Aí até identificar se de repente o cara tá lá assistindo a TV ou escutando o rádio, viu? Não falou, peraí, foi esse cara que aprontou aqui, que passou, que e já pode denunciar para a polícia. Sim. Não, agora não, é tudo sob segredo. Tudo sob segredo. Que coisa é essa? Lógico que ninguém está defendendo que o cara seja escrachado, esculachado, estapeado. Não, mas para lá, tem que ter limite. Eu penso que esse Congresso agora fez avanços, mas nessa parte foi um desserviço à população, esse abuso de autoridade. Então, mas aí o senhor compreendeu que nesse ponto da lei de abuso de autoridade, o colocar a foto e o colocar o nome não é proibido de acordo com a lei. O que se proíbe é a questão de denegrir. Por exemplo, pôr um cara em uma cela, que ele está em uma cela, em uma situação daquela, né, horrenda às vezes, todo mundo naquele calor, isso a lei proíbe porque você denigre. Só que aí os delegados, e isso em nível de país,
por medo e por conta da lei, aí eles mesmos já falam, olha, não pode divulgar. Porque gato escaldado tem medo de água fria, porque daqui a pouco a rádio, a TV vai estar com tanto processo que não vai poder você entendendo? Então, não foi boa essa parte, eu não achei legal. Não foi boa. O lance é o seguinte, o sujeito tinha que ver o seguinte, no momento em que ele decide trabalhar contra a sociedade, ele tem que perder certos direitos, sim. Claro. Entendeu? Senão, que história é essa? Eu trabalho contra a sociedade, eu mato, eu estupro, eu roubo, e ainda tem mais direitos do que as pessoas que andam corretamente. Então, eu discordo, votei contra essa coisa, e mesmo que falar, mas é assim, assado, assim pode, assim não pode. Quem é que vai ficar correndo risco? A situação está realmente delicada. Como está o ambiente em Brasília, deputado? Então, continua aquelas arenguinhas, né? Sempre. A polarização muito grande. Se o Bolsonaro ria porque riu, se não ria porque não riu. Mas é a luta pelo poder. As pessoas passaram 16 anos e querem voltar, é normal. Mas agora, na parte, vamos dizer assim, na parte séria, no que interessa ao país, vamos agora enfrentar a reforma tributária, que ela é muito importante. Espero que dessa vez saia a favor. Sou a favor. O Brasil tem um cipual não é nem a lei em si que é ruim, é o que vem embaixo dela, de portaria, de resolução. Os contadores dizem que vão 10 horas da manhã, uma coisa. Uma situação, quando chega de tarde, à tarde já é outra. Então, isso é ruim para o país, aumenta o custo do Brasil, isso não se reflete em ganho para o erário. Então, a gente sonha com a reforma tributária que diminua impostos e aumenta a arrecadação. E, de repente, você fala, como isso é possível? Lógico, porque hoje, com esse cipual, quem conhece as brechas dá um jeito de não pagar. Sim. Então, tem uma sonegação muito alta e cada vez criando mais imposto para poder superar essa sonegação. Então, a gente espera fazer uma reforma que diminua o imposto, mas que todo mundo possa pagar, e com isso a gente sabe que a arrecadação vai aumentar. Lógico que a gente também sabe o desafio que é, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, e aí o estado A não quer perder por estado B, e fica aquela puxa e encolhe, né? E nós temos estados, por exemplo, que é a República Café com Leite ali, o eixo Rio-São Paulo ali, que eles têm 70... querer competir com eles é complicado. Lá eles têm 70, 80 deputados. Nós temos, por exemplo, uma bancada juntando senadores e deputados, nós temos 8. Mas nós já estamos trabalhando isso com o presidente da Câmara e do Senado, justamente para, olha, tem que fazer... valer para ficar uma geral, coisa, olhar o país em uma coisa isonômica para todo mundo. Então tá um clima bom. Eu espero que a gente possa, ao final desse ano, entregar essa reforma para o país, porque eu não tenho dúvida, se a gente conseguir, ao final dessa legislatura, entregar a reforma da Previdência, reforma tributária, nós vamos ter um outro país, um outro eu diria que já temos, assim, no sentido assim, os números mostram, e mesmo que digam que não, retomada os números mostram, sim. Retomada do desemprego, crescimento já está aí 2%, a previsão é que esse ano já seja 2,5%, 3%. Conversando com o Paulo Guedes, ele disse que já tem estimativa de que o ano que vem seja de 3% a 3,5%, e os mais otimistas já falando em 4%. Sim. Então, isso é muito bom, e se o Congresso não atrapalhar, vai ser eu diria, uma retomada muito forte do emprego. Porque no frigir dos ovos, o que a gente precisa é das pessoas com emprego. Claro. Tendo emprego, a pessoa se vira. E lógico, para ter emprego, é preciso que as pessoas que empreendem possam ter tranquilidade para gerar mais empregos. Sim. E eu penso que o país hoje está maduro. Esse governo, ele não tem preconceito contra quem empreende. Infelizmente, nós tínhamos a cabeça de alguns governantes passados que era assim, olha, vamos dar todos os direitos aos trabalhadores e nenhum direito para os patrões. Gente, não é uma briga entre patrão e trabalhador. Todo mundo tem que se dar bem.
quem gera emprego tem que criar mais emprego, e quem está trabalhando quer ter opção de escolher quem pague mais. Então, se tiver vários empresários com muito sucesso, vai ser bom, porque o empregado vai ser disputado que nem jogador de futebol. Ele vai falar onde é que está pagando mais. Hoje não. O trabalhador está cheio de direito, mas está assim, onde é que eu acho um emprego? Realmente. Então, a meta não é aonde eu acho um emprego, é quem pode me pagar mais. Então, por isso que eu venho de família pobre, mas meu pai nunca nos ensinou a ter preconceito contra rico, né? contra quem empreende, contra quem tem empresa. Porque é de lá que vem os empregos. Então, eu creio que o Brasil está amadurecendo nesse sentido, e temos um governo que está compreendendo que precisa criar um ambiente negocial tranquilo. É como se eu fosse assim, para os jogadores jogar, é necessário aplanar o campo, plantar uma grama boa e colocar 2 traves e, se possível, uma bola boa lá. E aí não precisa pôr jogador. Sim. Eles mesmos jogam. Tá certo. Bom, são 8h35, eu não posso deixar o senhor embora. Para encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, da questão da amamentação, que eu acho muito importante para as mamães que fazem concurso público. A gente sabe que só o ato de amamentar ainda hoje existe, sim, muito preconceito. Existem mães, enfim, a sua lei trata da questão ali na questão do concurso público, mas a gente sabe que parece que é um tabu, que tem mãe que às vezes está em um local público e não se sente à vontade nem ao menos de amamentar, né? E eu queria que o senhor falasse dessa lei sancionada aí, tão importante. Olha, eu considero... Primeiro, assim, eu fiquei muito feliz, porque, assim, entrei para a história do Mato Grosso. Não é fácil você chegar no Congresso e conseguir aprovar uma lei, porque passa por Câmara e Senado. Sim. E tal, e às vezes... parlamentar passa 30 anos, e, enfim, não consegue, né? Porque realmente não é fácil. Mas eu trabalho em várias frentes ali. Uma das frentes é a frente parlamentar da primeira infância. Porque, como eu sou um parlamentar ligado à segurança pública, qual o objetivo nosso? É que a criminalidade diminua. Mas para a criminalidade diminuir, eu que fui policial sei, a polícia, quando ela chega... porque já faliu todas as instâncias anteriores. Família, escola, Estado... Não tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Agora, se você conseguir trabalhar na primeira infância, você consegue melhorar os indicadores de aprendizagem, de segurança, de saúde. Todos os indicadores melhoram. Agora, para que isso seja uma realidade, e os estudos comprovam, a criança precisa ter um desenvolvimento cerebral sem interrupção. E isso tem que ser, esse cérebro, os estudos comprovam, é do 0 aos 6 anos. Mas principalmente nos primeiros 1000 dias, que é do 0 aos 3 anos. O que ocorre? Nesse período, a criança precisa estar totalmente conectada com a mãe. É da gravidez ali, é da gravidez a mãe sem estresse, depois sem depressão pós-parto, tem que ser cuidado. Sem qualquer intercorrência. Sem qualquer intercorrência. Então, para isso, e foi pensando nisso que as pessoas talvez não pensam, mas são milhares de mães que prestam vestibular, Enem, concurso e tudo mais. Claro. E às vezes ficam um dia inteiro e longe da criança. E para nós que estamos aqui no dia, o que é um dia fora daquele? Para a criança significa muito. Para a mãe significa muito. Então, por que não? O que custa, né? E aí coloquei essa sugestão, esse projeto, foi aprovado, é lei, e agora as mães podem fazer concurso ali, pode levar seus filhos e tal, levar o bebê, e é uma pequena contribuição para um tema muito importante. Tá certo, então, são 8h39, eu entrevistei aqui o deputado federal, José Medeiros. Mas pode falar, senador, que eu não acho um desejo do senhor? Não, eu creio que eu posso profetizar, então é seu desejo? Pode profetizar, o meu desejo um dia voltar para o Senado. Já pode ser nesse? E com o Senado, vamos dizer, o cartucho é bem maior para poder ajudar o Estado. Não, se for nesse, tanto melhor, né? Então tá bom. E o norte fica pela conta do Jorge Anaya. Então tá bom, muito obrigada, viu, deputado? Prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Vamos fazer intervalo, 8h40, a gente volta já.